Joia. Muito boa noite a Olá, todos. Hoje, 16 de dezembro, mais um capítulo da leitura da Profecia Celestina. E a nossa amiga Eliette vai iniciar a nossa noite com uma meditação. Obrigado, Eliette. olá, boa noite a todos. Então vamos dar início à nossa meditação, para que a gente possa ter uma boa leitura, com bons insights, né? E seja bem proveitoso. Então vamos iniciar nossa meditação fechando os nossos olhos e serenando nosso coração. Vamos inspirar, soprando o ar lentamente, relaxando. Quando soprar o ar, vamos aliviar todas as nossas tensões. Inspira novamente, tirando, soprando e tirando todas as nossas preocupações do dia a dia. Relaxa, sopra bem o ar. Inspira novamente. Mais uma vez, quando soprarmos, vamos limpar todas as energias de fora, todas as energias negativas, abrindo o nosso coração para a nossa meditação e para a nossa leitura de hoje. Então, agora vamos imaginar uma bola de energia que vem subindo do centro da Terra e vai subindo através dos nossos pés, vindo do centro da Terra. Inspira e sopra. E essa bola de luz, essa energia vai entrando pelos nossos pés, subindo nossas pernas, e vai subindo. Se conecte com essa energia. Agora ela vai continua subindo através do nosso corpo e vai equilibrando todos os nossos chakras. Ela vai passar pelos chakras da base, equilibrando, e agora pelo chakra umbilical, passa pelo plexo solar e vai subindo lentamente até o nosso chakra cardíaco. Inspira, sopra o ar, sente a energia subindo através do nosso corpo. Passando agora pelo chakra da garganta, passando pelo nosso terceiro olho. E vai continuar a subindo pelo topo da nossa cabeça. Nesse momento, vamos imaginar uma bola transparente e a gente vai entrar dentro dessa bola. E essa bola vai subindo, saindo do nosso corpo, subindo, subindo em direção ao universo. Agora, vamos continuar subindo dentro dessa bola, além do universo. Vamos imaginar uma luz linda e brilhante lá em cima e a gente vai continuar subindo, subindo, passamos o universo, continuar subindo através dessas luzes e vamos ver outros tipos de luzes, luzes coloridas como arco-íris. Imagina essa luz, várias camadas de luz em direção aos céus. A luz cor-de-rosa, uma parte escura, novamente uma luz. E agora a gente vai ver uma luz brilhante, esbranquiçada, iridescente, que vem vindo do fundo de um portal. A gente vai descer da bola de luz onde a gente estava, seguir em frente e vamos na direção dessa luz. Chegando lá, a gente sente como uma luz de amor, uma luz que passa através do nosso corpo, atravessa o nosso corpo. Uma sensação leve, nos trazendo paz. Se conecte com essa luz, se conecte com essa energia
que é a energia do para que essa leitura seja devagarinho, sentindo no corpo, vamos sentir nos nossos braços, banhado com essa luz. E junto com essa conexão com essa energia divina que recarrega as nossas forças, vamos lentamente abrir os nossos olhos e nos preparar para a leitura de hoje. A internet do ambiente caiu, né? Acho que ela caiu. Espero que não tenha se machucado, né? Eu espero que não. Mas estava pipocando mesmo, né? Tava falhando bastante. Até uma certa parte foi bem, depois começou a falhar Verdade. bem. Falhou até aonde, gente? Não, mas foi uma falhadinha, não perdeu o seu movimento. Oi. O meu computador travou completamente. Tive que entrar no celular aqui para poder responder para vocês. Desculpa. Chegaram até onde? Até o portal? Não, a Mas gente foi muito ouviu breve. até o É. final. Até o final, Ah, quando então tá bom. você Uhum. convidou a gente a voltar para fazer a Ah, então meditação, tá tal, ótimo. Agora dá para deu eu tudo mudar de certo. posição aqui para tirar a luz. Vamos ver um armário. Uhum. Eu só queria 5 minutinhos depois que a gente terminar a leitura para a gente fazer esse retorno ao nosso plano. Então, essa conexão, geralmente, é a conexão que a gente faz no Theta Healing, para a gente se conectar com a energia divina, para fazer as curas, as limpezas de crenças, né, que a gente trabalha no Theta Healing. E eu achei bem interessante trazer para vocês, que é um pouco da conexão que a gente fala no livro, né? Como conectar com o Criador e receber essa energia, essa fluidez. Aí depois, no finalzinho, a gente volta lá para cima e faz o caminho de volta para a Terra, para que a gente tenha uma leitura mais energizada, mais conectada. É isso. Desculpa a falha aí do computador e vamos em frente. Então, sua meditação me fez Ai, lembrar. não estou ouvindo de novo. Nossa, Então, tá teu muito som tá muito baixo, Renato. meu, Voltou agora, gente? A conexão queria tá falar. ótima aqui em casa hoje. Minha voz melhorou? Ainda tá baixinho, mas dá para ouvir. Tá no máximo aqui. Só se eu pegar o fone de Não, ouvido, o deixa eu seu tá ver. Não, legal, Eliette. É o do o Renato que tá meu, baixo. o meu É Então o que do tá está bom. Renato. baixo. O seu tá Deixa Então ótimo. eu tá bom. tirar o fone de Ai, agora o ouvido para ver computador se voltou. melhora. Agora melhorou, Renato. Melhorou ou não? Melhorou. É, pelo visto, a internet hoje não está muito. Ah, então não é só a minha, né? Não está muito amiga. Davidson, é você que começa a ler, né? Sim, A única eu. coisa que eu ia te falar é que a sua Hum. meditação me fez lembrar de um exercício que eu fazia numa escola de filosofia, que era da Ida e Pingala. Eram duas nadis que tem na nossa coluna e que percorrem todos os
os principais chakras, assim, foi bem, Uhum. bem bacana. Gratidão. E, es- e essa conexão com a energia conseguiram sentir? Para mim, geralmente é bem profundo, fica como se eu estivesse formigando. Eu sinto bastante, assim, não sei se vocês conseguiram se conectar. Sentimos sim. Gratidão, Eliette, porque foi uma viagem. Gratidão. É, que bom. Tem umas engasgadas aqui, mas acho que o intuito. Bom, Vamos lá. então, você começa na 152, né? Isso, finalzinho da página. Isso. Então, por favor, a palavra é sua. Tá certo. Então comecemos a leitura. Estamos quase chegando, disse Sanches. A estrada atravessava entre dois picos. Ao passarmos pela imensa formação à nossa direita, avistei uma casinha adiante. Ficava contra outro majestoso pináculo de rocha. O caminhão dele não está lá, disse Sanches. Paramos o carro e fomos andando até a casa. Sanches abriu a porta e entrou. Enquanto eu esperava, inspirei fundo, várias vezes. O ar estava gelado e muito rarefeito. Acima, o céu era cinza escuro e coberto de espessas nuvens. Parecia que ia chover. Sanches voltou à porta. Não tem ninguém. Ele deve estar nas ruínas. Como a gente chega lá? Ele pareceu de repente exausto. Ficam lá em frente a cerca de 1 quilômetro, respondeu. Estendendo, estendendo-me as chaves do caminhão. Siga aquela estrada até depois da crista seguinte e as verá embaixo adiante. Pegue o caminhão, quero ficar aqui e meditar. Certo, vou até lá, eu disse, contornando para entrar no veículo. Segui por um pequeno vale e subi a elevação seguinte, prevendo o panorama. A visão não me decepcionou. Quando cheguei à crista, vi todo o esplendor das ruínas de Machu Picchu, um complexo templo de pedras maciças talhadas, pesando toneladas, empilhadas umas sobre as outras, na montanha. Mesmo aquela baça luz nublada, a beleza do lugar era esmagadora. Parei o caminhão e me encharquei de energia durante 10 ou 15 minutos. Vários grupos de pessoas andavam pelas ruínas. Vi um homem com um colarinho de padre sair dos restos de uma construção e dirigir-se para um veículo estacionado perto. Por causa da distância e pelo fato de ele vestir uma jaqueta de couro, eu não tinha certeza se era o padre Carl. Liguei o caminhão e cheguei mais perto. Logo ouvi o som. Ele olhou para cima e sorriu, aparentemente reconhecendo o veículo como sendo o de Sanches. Quando me viu dentro, pareceu interessado e aproximou-se. Tinha o corpo pequeno e atarracado, cabelos castanho escuros, feições gorduchas e olhos azuis intensos. Aparentava uns 30 anos. Estou com o Padre Sanches, eu disse, saltando do veículo e me apresentando. Ele está lá na tua casa? Ele está lá na tua casa, ele me ofereceu a mão. Eu sou o Padre Cal. Dei uma olhada nas ruínas atrás dele. O talhe das pedras era mais impressionante visto de perto. É a primeira vez que vem aqui? Perguntou. Sim, é, respondi. Ouvi falar nesse lugar há anos, mas nunca esperei isso. É um dos centros de energia mais fortes do mundo, ele disse. Olhei com atenção. Era evidente que falava sobre energia no mesmo sentido usado no manuscrito. Balancei a cabeça concordando. Depois disse: Estou num ponto em que tento, tento conscientemente acumular energia e lidar com meu drama de controle. Senti-me meio pretensioso ao dizer isso, mas bastante confortável em ser honesto. Você não parece muito
Ele travou, né? Tá bom. Pelo visto, a internet de todo mundo resolveu aprontar hoje. Oh, meu Deus, tá difícil. E nem tá chovendo, né? Pelo menos aqui onde eu estou não está chovendo. Não, tem São Paulo hoje também, em Guarulhos, tá bem tranquilo. Ah, então. Eu estou em Guarulhos, tá? É, então. Davidson voltou. Eu voltei. É, tinha travado. Travou. Não sei quem é. Parou. Fechou. Você Até tinha onde vocês ouviram? nos olhos azuis, não? Peraí. Não. É, acho que virou a página. Ele me ofereceu a mão. Eu sou o Padre Cal, aí com certeza. Ele falou, é um dos Voltado centros de aí? Assim, energia mais fortes do mundo, ele disse. Isso. o talhe de. Eu vou ler do segundo parágrafo. Dei uma olhada nas ruínas atrás dele. O talhe das pedras era impressionante visto de perto. É a primeira vez que vem aqui? Perguntou. Sim, é, respondi. Ouvi falar nesse lugar há anos, mas nunca esperei isto. É um dos centros de energia mais fortes do mundo, ele disse. Olhei-o com atenção. Era evidente que falava sobre energia no mesmo sentido usado no manuscrito. Balancei a cabeça concordando. Depois disse: Estou num ponto em que tento conscientemente acumular energia e lidar com meu drama de controle. Senti-me meio pretensioso ao dizer isso, mas bastante confortável em ser honesto. Você não parece muito distante, ele disse. Fiquei perplexo. Como soube qual era meu drama? Perguntei. Desenvolvi um instinto para isso. Por isso é que estou aqui. Você ajuda as pessoas a verem a maneira de controle delas. Sim, e o verdadeiro eu delas. Seus olhos brilhavam de sinceridade. Era totalmente direto, sem nenhuma indicação de embaraço por revelar-se para um estranho. Permaneci em silêncio e ele perguntou: Você entende as 5 visões? Li a maior parte delas, respondi, e conversei com várias pessoas. Logo que fiz essa afirmação, percebi que estava sendo muito vago. Acho que compreendi as 5 primeiras. Acrescentei sobre a número 6, é que ainda tenho dúvidas. Ele balançou a cabeça e disse: A maioria das pessoas com quem conversei sequer ouviu falar do manuscrito. Chegam aqui e entram em transe com a energia. Só isso faz com que repensem suas vidas. Como você encontra essas pessoas? Ele me olhou com uma expressão de conhecedor. Parece que são elas que me encontram. Você disse que as ajuda a descobrir o verdadeiro eu. Como? Ele respirou fundo e disse: Só existe um modo. Cada um de nós tem que recuar à própria experiência familiar, ao tempo e lugar da infância e reexaminar o que ocorreu. Assim que tomamos consciência de nosso drama de controle, podemos nos concentrar na verdade mais profunda de nossa família, no lado bom, por assim dizer, além do conflito por energia. Assim que encontrarmos essa verdade, ela energiza nossas vidas, pois essa energia diz quem somos, o caminho em que estamos e o que estamos fazendo. Foi isso que Sanches me disse. Eu disse: Gostaria de saber mais sobre como encontrar essa verdade. Ele puxou o feixe clair de seu casaco, protegendo-se do frio do entardecer. Espero que possamos conversar sobre isso mais tarde, disse. Agora eu gostaria de ir cumprimentar o padre Sanches. Olhei para as ruínas e ele acrescentou: Fique à vontade para apreciar o lugar. Eu o vejo lá em casa mais tarde. Na hora e meia seguinte, eu andei pelo sítio antigo. Parava em determinados pontos, sentindo-me mais flutuante que em outros. Pensava fascinado na civilização que construíra aqueles templos. Como haviam removido aquelas pedras para o alto e arrumado umas sobre as outras daquela forma. Parecia impossível. Quando meu
intenso interesse pelas ruínas começou a passar, meus pensamentos se voltaram para a minha situação pessoal. Embora minhas circunstâncias não tivessem mudado, sentia menos medo agora. A confiança de Sanches me tranquilizara. Eu fora estúpido em desconfiar dele, e já gostava do Padre Cal. Ao escurecer, voltei ao caminhão e à casa de Padre Cal. Quando cheguei lá, vi dois homens parados, um ao lado do outro. Ao entrar, ouvi risos. Os dois estavam ocupados na cozinha preparando o jantar. Padre Cal me saudou e me levou até uma cadeira. Sentei-me preguiçosamente em frente a um grande fogo na lareira e olhei em volta. A sala era grande, revestida de largas tábuas. Vi outros dois aposentos, quarto de dormir, aparentemente, ligados por um corredor estreito. A casa era iluminada com lâmpadas de baixa voltagem. Eu julguei detectar o zumbido fraco de um gerador. Quando os preparativos terminaram, fui convidado a me sentar à mesa de maneira rústica, de madeira rústica. Sanches fez uma rápida oração e comemos. Os dois homens continuando a conversar, os dois homens continuando a conversar. Depois nos sentamos juntos perto do fogo. Padre Cal falou com Will, disse Sanches. Quando? Perguntei, imediatamente excitado. Will passou por aqui há vários dias, disse Padre Cal. Eu o conheci há um ano e ele apareceu para me trazer informações. Disse que acha que sabia quem estava por trás da ação governamental contra o manuscrito. Quem? Perguntei. O cardeal Sebastião, interveio Sanches. O que é que ele está fazendo? Perguntei. Aparentemente, disse Sanches, usando uma influência junto ao governo para aumentar a pressão militar contra o manuscrito. Sempre preferiu trabalhar em silêncio através do governo, a forçar uma divisão dentro da igreja. Agora está intensificando seus esforços. Infelizmente, parece que está funcionando. O que quer dizer? Perguntei. Com exceção dos poucos padres do Conselho do Norte e poucas pessoas como Júlia e Will, parece que ninguém tem mais cópias. E os cientistas em Viciente? Perguntei. Os dois ficaram em silêncio por um instante, e então o padre Cal disse: Will me contou que o governo o fechou. Todos os cientistas foram presos e seus dados de pesquisas confiscados. A comunidade científica vai aceitar isso? Perguntei. Que opção eles têm? Disse Sanches. Além disso, a pesquisa não era aceita pela maioria dos cientistas mesmo. O governo aparentemente está vendendo a ideia de que aquelas pessoas estavam descumprindo a lei. Não acredito que o governo possa sair impune disso. Pelo jeito já saiu, disse Padre Carl. Dei alguns telefonemas para saber e ouvi a mesma história. Embora estejam agindo muito na surdina, o governo está intensificando a repressão. O que acham que vai acontecer? Perguntei aos dois. Padre Carl encolheu os ombros e Padre Sanches respondeu: Não sei. Talvez dependa do que o Will descubra. Por quê? Perguntei. Parece que ele está perto de descobrir a parte que falta do manuscrito, a nona visão. Talvez quando descobrir, haja suficiente interesse para provocar uma intervenção de âmbito internacional aqui. Aonde ele disse que ia? Perguntei ao padre Cal. Ele não sabia exatamente, mas disse que suas intuições o levavam mais para o norte, perto da Guatemala. As intuições o levavam? Vai compreender isso depois que esclarecer quem você é e ler a sétima visão. Olhei para os dois como pareciam incrivelmente serenos. Como podem ficar tão calmos? Perguntei. Se se invadirem isso aqui e nos prenderem a todos. Eles me olharam pacientes e então Padre Sanches disse: Não confunda calma com despreocupação. Nossa fisionomia tranquila é uma medida de como estamos bem ligados na energia. Nos mantemos ligados porque é o melhor que temos a fazer.
apesar das circunstâncias. Você compreende isso? Não? Sim, respondi. Claro. Acho que estou com dificuldade para me manter ligado. Os dois sorriram. Se manter ligado, disse Padre Cal, vai ficar mais fácil quando você esclarecer quem é. Padre Sanches se levantou e saiu, avisando que ia lavar os pratos. Olhei para Padre Cal. Tudo bem, falei. Como vou esclarecer quem sou eu? Padre Sanches me disse. Ele respondeu que você já compreendeu os dramas de controle de seus pais. Certo, os dois eram interrogadores, e isso me tornou distante. Tudo bem, agora você tem que olhar além da disputa por energia que existia em sua família e buscar o verdadeiro motivo pelo qual estava ali. Olhei-o sem entender nada. O processo para descobrir sua verdadeira identidade espiritual envolve ver toda a sua vida como uma longa história, tentando encontrar um significado superior. Comece se fazendo a pergunta: por que nasci naquela determinada família? Qual teria sido o propósito disso? Não sei, respondi. Seu pai era um interrogador. Que mais era? Que quer dizer como era a vida dele? É, pensei por um momento e disse. Meu pai acreditava mesmo em gozar a vida, viver com integridade, mas tirando o máximo que a vida pode lhe oferecer. Você sabe, viver o mais intensamente possível. Conseguiu fazer isso? Até certo ponto, mas de algum modo parece que sempre tem uma maré de azar no momento, mesmo em que acha que está prestes a gozar mais a vida. Padre Cal estreitou os ombros em contemplação. Ele acredita que a vida é feita para diversão e alegria, mas ainda não conseguiu isso exatamente. Já pensou por quê? Não muito. Sempre achei que ele não tinha sorte. Não será talvez que ainda não tenha descoberto a maneira de fazer isso? Talvez. E sua mãe? Ela já morreu. Você consegue ver que representou a vida dela? Sim, a vida dela era a religião dela. Defendia princípios cristãos. Como? Acreditava no trabalho comunitário e em seguir as leis de Deus. Ela seguiu as leis de Deus ao pé da letra, pelo menos até onde a igreja dela ensinou. Conseguia convencer seu pai ao fazer o mesmo? Eu ri. Na verdade, não. Minha mãe queria que ele fosse à igreja todas as semanas e se envolvesse nos programas comunitários. Mas, como eu lhe disse, ele tinha um espírito mais livre. Então, onde isso deixa você? Olhei para ele. Nunca pensei nisso. Os dois não queriam sua aliança? Não era por isso que o interrogavam? Para que se certificassem de que você não ficava do lado dos valores do outro? Os dois não queriam que você pensasse que o caminho deles era o melhor? É, tem razão. Como reagia você? Simplesmente tentava não tomar uma posição, eu acho. Os dois o controlavam para que você estivesse à altura dos pontos de vista deles. E você, incapaz de agradar aos dois, tornou-se distante. É mais ou menos isso. O que aconteceu com sua mãe? Ele perguntou. Ela contraiu o mal de Parkinson e morreu, depois de ficar doente um longo tempo. Ela se manteve fiel à sua fé? Totalmente, respondi, até o fim. Então, que sentido ela transmitiu a você? Como? Você está buscando o sentido que a vida tem para você, o motivo pelo qual nasceu dela, porque estava ali para aprender. Todo ser humano que tenha consciência disso ou não, ilustra com sua vida a maneira como acha que um ser humano deve viver. Você tem que tentar descobrir o que ela lhe ensinou e, ao mesmo tempo, o que a vida dela poderia ter sido melhor. Saber o que você teria mudado na vida de sua mãe faz parte do que você próprio está trabalhando. Por que só parte? Bem, Oi? vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho que você leu, porque já tem bastante informação aí para a gente conversar. Sim. Depois você finaliza. Deixa eu só marcar aqui onde eu parei.
Pronto. Eu queria que vocês me ajudassem a entender um pouco sobre esse drama de controle. Alguém saberia me falar um pouco mais sobre o que é isso e a influência disso na nossa vida? Eu acredito que o drama de controle é aquilo que a gente. É o básico que a gente aprende em família, né? Você quer a atenção dos seus pais, então você procura um modo de atrair a atenção deles. Então você cria um drama de controle para poder ter a atenção de ambos, né? Mas como no caso do nosso personagem aqui, ele, o pai era de uma forma, a mãe era de outra, então ele ficava distante. Então ele criou essa distância como um drama de controle particular dele para poder não confrontar um nem o outro e seguir assim, é mais ou menos isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Complementar? Ou Eu penso que, de repente, pode ser alguma coisa que que a gente vem carregando na nossa ancestralidade, da forma como a gente compreende, da forma como a gente recebe mentalmente, psicologicamente, e a gente estrutura isso dentro de nós. E aí, no exercício de ser pai e mãe, nós vamos revelar isso de alguma forma para o filho. E ele vai criar os mecanismos dele de lidar com isso, sem saber os nomes, né? Que aqui eles estão dando os nomes para toda essa forma de estrutura, né? E aí vão se criando as defesas naturais, né? Ah, meu pai é muito né? Interroga muito. Aí eu me ponho numa situação, né? Eu fico. O pai era interrogador e a mãe era interrogador, não é isso? Então eu me ponho numa situação mais ausente, porque talvez eu não tenha, eu sinta que eu não tenho espaço nem para falar para um, nem para falar para outro, ou para falar para os dois. E aí eu vou criando as minhas estruturas e vou me afastando ou me aproximando. Eu não sei se é isso eu acho que, que é que exatamente tá, isso mesmo, Cláudio. né? Assim, então acho que vem também, tanto os nossos pais como a gente vem carregando essas estruturas e aí a gente vai vivendo, né, sem perceber, sem ter consciência dela. E naturalmente deve gerar uma situação de troca de energia, de poder controlar mesmo, né? De uma energia mais forte que a outra, né? Uma que interfere, a outra, uma que luta contra a outra. O que você pensa, Renato? Num determinado momento da conversa, o padre Cal questionou sobre a fé da mãe dele, né? Se Uhum. ela procurava cumprir o que a fé dela determinava e se ela tinha conseguido cumprir isso ou não, né? O que que você acha que tem a ver com o que o personagem, e não é o Will que está aqui, né? Eu já estou meio perdido com relação a todos Não, eles, não é o Will. não. Você sabe o nome de quem é o cara que estava dirigindo o caminhão, que estava. Tudo bem, o Então, personagem, Isso para tudo. né, ele de um personagem, vai. O que que tem a ver o fato da mãe dele ser muito cristã, ser muito católica, se ela conseguia ou não colocar em prática o que ela acreditava, né, com relação ao drama de controle dele? qual é a Eu, relação, você diz? eu acho que Fala, são duas Eliane. coisas diferentes. Hum. Você acha isso também, Cláudia? Não, não sei se eu acho isso. É confuso mesmo essa É. pergunta, né? E aí até dentro de uma, eu vejo dentro de uma naturalidade, porque veio de um padre, né? Hum. Mas é um padre que, né, tem outras visões. Talvez essa coisa da gente carregar essas crenças, né?
que também vem, né, dentro da história, não sei. Eu não fica confuso realmente saber exatamente por que ele perguntou isso. Você sabe, Renato, você que já leu o livro dos Sussurros? Na realidade, eu estou querendo conduzir a conversa É, de caminho, né? É, é, tudo até agora foi falando a respeito deles estarem num local que é considerado um dos maiores centros de energia do mundo, né? sim. Da beleza do lugar, das fontes de energia que tem lá, enfim. E aí, de repente, essa conversa com ele, né, migra para esse lance da ancestralidade, do drama de controle, né? E eu concordo com você, esses padres aí, eles são um pouquinho fora da curva, né? São padres bem investigativos. Eu não sei, eu acho que até cheguei a comentar com você, parece que você assistiu aquele filme dos dois padres espanhóis que foram convocados pelo Vaticano para poder investigar alguns milagres que estavam acontecendo, acho que no México, enfim. Então, eu acho que esses É, aí eles são. uhum. Você ia falar, Clara? É que, é assim, eu comecei a assistir e ainda não terminei, tô na segunda temporada. Eles também são, assim, um padre é totalmente emoção e o outro padre é totalmente razão. Ele é totalmente prático, lógico e tal. Mas os dois são fora da curva, porque tira toda essa ideia que a gente tem do padre, o padre que antigamente se pedia a bênção, o padre que é aquela pessoa perfeitinha, eles tiram, desconstrói toda essa ideia do padre perfeito. Esses padres aqui também, eu acredito que não vão por essa linha, né? Eles estão além. Mas também o livro trata de pessoas que estão, que já estão despertas ou que estão despertando para algo além, né? Hum. Porque quando você diz aqui, um lugar que ele fala um pouquinho mais para trás, as pessoas não, eu não procuro as pessoas, normalmente elas me encontram. Eu acredito que já são pessoas que estão nesse processo de despertar, porque não vai ser qualquer um que vai de repente num ambiente, ele pode até se sentir maravilhado, se sentir muito bem, ter uma boa energia, mas não são todos que vão estar ali e vão ter esse despertar. E esse personagem aqui, que a gente não lembra o nome, mas que é o principal, que eu também não lembro o nome dele, não. Você falou uma coisa Não sei, interessante, eu não não estou me sei. recordando do nome dele, não. Se alguém lembrar, fala aí. Ele, como eu falei, ele não está aqui por acaso. Ele já era uma pessoa que vinha de questionamentos, e eu acho que é por esse caminho que vai o despertar, tá? Quando você começa a ter dúvidas, quando você começa a perguntar, quando você começa a investigar, quando você começa a ter outras percepções daquilo que está na sua volta. Então, ele já é uma pessoa despertando, e em especial que chegou nesse exato lugar que ele tinha que chegar. Ele estava já marcado para ele chegar aqui nesse lugar, nessa história, conhecer essas pessoas, é, ter todos esses questionamentos, entender como é o funcionamento dele, tanto na estrutura mental como na estrutura psicológica, espiritual dele. Eu vejo assim. Não, é isso mesmo. Eliette, você falou sobre Theta Healing. Você Hum. tem constelador, não? Não, eu fiz o curso de Theta Healing, são duas coisas, é diferente. Não, sim, eu sei que é diferente, mas hoje em dia as terapias É, tem bastante fazem coisa, né? teta Não, healing, constelação fazem eu participei de constelação. algumas já, não comigo, como voluntária ali, mas eu não faço. Porque eu vejo que ele está procurando levar a gente entender que a energia ela não é apenas uma coisa física, mas ela transcende, ela também é espiritual, né? Por isso que eu vejo que o Padre Cal está levando ele a refletir
um pouco sobre a ancestralidade dele para entender, inclusive, o porquê ele está ali. Ele não está ali por acaso, né? E houve toda uma série de acontecimentos na infância dele, na juventude dele, e acabaram, assim como tudo e todos que estão envolvidos com os manuscritos, né, não chegaram ali por acaso, né, não estão ali por acaso. Vamos deixar Uhum. o Davidson concluir. Deixa eu só concluir que eu tinha falado que achava que eram duas coisas diferentes. Vamos ver se vocês concordam comigo. Essa história do drama de controle, eu acho que é a maneira como a pessoa tenta buscar a energia da outra, né? Porque até então não sabemos como é que conecta com a energia espiritual das plantas e tudo que ele fala nos capítulos anteriores. Então, quando a gente nasce e cresce entre a família, as disputas são entre as pessoas pela energia. Então, aí que entra os dramas de controle. A pessoa que é interrogativa, ela intimida, intimidadora para conseguir energia da outra pessoa. Certo? Até aí? Uhum. Sim. E agora, É, essa parte que está entrando agora seria em relação à missão de vida dele. Que aí ele fala dos pais, mas como é que eram os seus pais? Por que que você está naquela família? O que que você veio fazer no mundo? Por isso que eu achei que são duas coisas diferentes. Porque uma ele está falando de como conquistar energia. Aliás, na minha opinião, a gente não é sempre uma coisa só. Eu tenho a impressão de que com uma pessoa a gente é intimidador, com o filho a gente acaba sendo um pouco mais intimidador. A gente não é tão distante dos filhos, porque a gente tem que ter uma posição mais firme em algumas situações. E aí, às vezes, a gente também, né, fica distante. Então, eu acho, pode ser que tenha um predominante, mas eu acho que a gente acaba flutuando por todos os papéis. E agora, uhum. essa coisa que ele vai entrar agora seria em relação à missão de vida dele, o que que ele está fazendo no mundo, né? Então, aí que ele vai investigar a ancestralidade dele. Então, por que que seu pai era assim? Por que que sua mãe era assim? O que que você veio aprender? Eu acho que é isso que está entrando já numa outra parte do livro. É isso. Eu também acho que isso com relação ao propósito de vida dele. O padre É, está direcionando para que ele descubra qual o propósito de vida dele. Por isso que ele perguntou da mãe, falando como ela era, como você falou, Renato, o que ela fazia, se ela era católica, isso aqui. E aí ele fala que porque só parte disso. Ele falou que era uma parte disso, porque a outra parte é do pai. Então ele tem do- que investigar os dois para descobrir qual que era o propósito da vida dele. Ele está entrando nessa Uhum. seara agora. Então, sei lá, pode continuar lendo ou alguém vai falar mais alguma coisa? Eu só queria lembrar uma coisinha. Eu não sei se que me chamou muita atenção. O filme, ele é muito raso, né? O livro é bem mais completo. Mas tem uma cena no filme, logo no início, ele é um professor e ele larga ou perde o trabalho ou é substituído, não lembro agora. Mas ele está dentro da sala de aula porque ele já é uma pessoa questionadora que já tinha as suas eh, assim, os seus incômodos, né, em relação à evolução, que ele olha para a figura que está em cima, assim, que é a evolução do homem, né? Então, dali já tem um questionamento, né? Dessa coisa que nós temos também, de onde viemos realmente, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos caminhando. Então, ele já era essa pessoa. E porque a gente vai falar assim, do nada ele pegou e falou, encontrou um amigo e falou, vou para o Peru. Não é do nada, já estava tudo Uhum. dentro dele. Aí as coisas vão, né, dentro da sincronicidade acontecendo, né? Sim. Sim, Então, pode continuar, Deus. tá certo. Por que só parte? Por que saber como teria melhorado a vida de seu pai é a outra parte? Eu continuava confuso. Ele pôs a mão em meu ombro. Não somos apenas criação física de nossos pais. Somos também criação espiritual. Você nasceu dessas duas pessoas e as vidas delas
tiveram um efeito irrevogável sobre quem você é. Para descobrir o seu verdadeiro eu, você tem que admitir que o verdadeiro você começou numa posição entre as verdades deles. Por isso nasceu ali, para adotar uma perspectiva mais alta sobre o que eles defendiam. Seu caminho é descobrir uma verdade que seja uma síntese mais desenvolvida do que as pessoas acreditavam. Balancei a cabeça. Assim, como você expressaria o que os seus pais lhe ensinaram? Não estou certo, respondi. Que acha? Meu pai achava que viver era maximizar a sua condição de ser vivo, desfrutar quem ele era e tentar perseguir esse fim. Minha mãe acreditava mais em sacrifício e em usar seu tempo a serviço de outros, se negando a si própria. Achava que isso que a Bíblia mandava. E você, como se sente com relação a isso? Não sei, na verdade. Que ponto de vista escolheria para você mesmo? O da sua mãe ou do seu pai? Nenhum dos dois. Quer dizer, a vida não é tão simples assim. Ele riu. Está sendo vago. Acho que não sei. Mas se tivesse que escolher entre um e outro, hesitei, tentando pensar honestamente, e então a resposta saiu. Os dois estavam corretos, respondi. E incorretos. Os olhos dele faiscaram. Como? Não tenho certeza exata, mas acho que uma vida correta tem que incluir os dois pontos de vista. A questão para você, disse Padre Cal, é como? Como alguém vive uma vida que é os dois? De sua mãe, você recebeu o conhecimento de que a vida é espiritual, espiritualidade. De seu pai, você aprendeu que a vida é autoestímulo, diversão e aventura. Então, minha vida, interrompi, é de algum modo combinar as duas visões. Sim, para você, a espiritualidade é a questão. Toda a sua vida será descobrir uma que seja autoestimulante. Esse foi o problema que seus pais não conseguiram conciliar e que deixaram para você. Esta é sua questão evolucionária, sua missão nessa existência. A ideia me lançou em profunda meditação. O padre Cal disse mais alguma coisa, mas não consegui me concentrar no que ele dizia. O fogo minguando tinha um efeito calmante sobre mim. Percebi que estava cansado. Padre Cal se pôs de pé e disse: Acho que você está sem energia essa noite, mas me permita deixá-lo com um pensamento. Pode dormir e nunca mais pensar no que conversamos. Pode voltar direto a seu velho drama. Ou pode acordar amanhã e se apegar à nova ideia de quem você é, de quem é você. Se fizer isso, pode dar o passo seguinte no progresso, que é examinar de perto todas as outras coisas que lhe aconteceram desde o nascimento. Se vir a sua vida como uma história completa, do nascimento até hoje, você será capaz de ver como tem trabalhado nessa preocupação todo esse tempo. Será capaz de ver como chegou aqui no Peru e o que deverá fazer em seguida. Concordei com a cabeça e o olhei. Os olhos dele eram simpáticos e sinceros, e tinham a mesma expressão que eu vira tantas vezes no rosto de Will e de Sanches. Boa noite, disse Padre Cal, e entrou no quarto fechando a porta. Desenrolei meu saco de dormir no assoalho e caí rápido no sono. Acordei com Will no pensamento. Quis perguntar ao Padre Cal que mais ele sabia dos planos de Will, enquanto permanecia ali deitado pensando, ainda fechado no saco de dormir. O Padre Cal entrou em silêncio no aposento e começou a reacender o fogo. Abriu o fiche clair do saco e ele me olhou, alertado pelo som. Bom dia, disse. Como passou a noite? Bem, respondi, levantando-me. Ele pôs novos gravetos sobre o carvão e depois pedaços maiores de madeira. Que disse Will que ia fazer? Perguntei. Padre Cal parou e se voltou para mim. Diz que ia à casa de um amigo aguardar uma informação que estava esperando, aparentemente sobre a nona visão. Que mais disse ele?
que achava que o cardeal Sebastian pretendia encontrar a última visão por si mesmo e parecia estar perto disso. Acha que a pessoa que controlar a última visão vai determinar se o manuscrito será um dia distribuído e compreendido amplamente? Por quê? Na verdade, não estou muito certo. Will foi um dos primeiros a recolher e ler as visões. Talvez as entenda melhor do que qualquer pessoa viva. Ele sente, eu acho, que a última visão tornará todas as outras mais compreensíveis e aceitas. Acha que ele está certo? Perguntei. Não sei, ele respondeu. Não compreendo tanto quanto ele. Tudo o que compreendo é que se espera que eu faça. O que é? Ele fez uma pausa rápida e respondeu. Como eu disse antes, minha verdade é ajudar as pessoas a descobrir o que, quem realmente são. Quando li o manuscrito, essa missão ficou clara para mim. A sexta visão é a minha visão especial. Minha verdade é ajudar os outros a alcançarem essa visão. Sou eficiente porque eu próprio passei por todo esse processo. Continua ou para por aqui? Não, você para por aqui e a Inês é que vai começar na página 164. É, o personagem que nós estávamos tentando lembrar o nome é John. É, John. Então, alguém quer complementar alguma coisa? Então, Inês, Davidson Brinkley. Ele respondeu o que a gente estava falando, né? Eu estava Que a achando gente estava estranho você não conversando, né? comentar nada. Oi? Estava achando estranho você não comentar. Ele forçou o que a gente estava, pelo menos as ideias que a gente estava tentando colocar aqui, né? Acho que respondeu bem. Uhum. Só isso. Sim. Inês, Qual era seu drama de controle? Perguntei. Ele me olhou divertido. Eu era um interrogador. Dominava as pessoas descobrindo alguma coisa de errado em como viviam. Não. Dominava as pessoas descobrindo alguma coisa de errado em como viviam suas vidas. Exato. Meu pai era um coitadinho de mim e minha mãe uma distante. Me ignoravam totalmente. O único meio que eu tinha para conseguir alguma energia de atenção era espionar o que eles faziam e depois apontar alguma coisa errada. E quando acabou esse drama? Há 1 ano e meio, quando conheci o padre Sanches e comecei a estudar o manuscrito. Depois de ter observado de fato meus pais, compreendi o que minha experiência com eles me preparava para fazer. Veja, meu pai defendia as realizações. Era muito voltado para cumprir metas. Planejava cada minuto de sua vida e se julgava pelo quanto havia feito. Minha mãe era muito intuitiva e mística. Acreditava que cada um de nós recebia orientação espiritual e que viver era seguir essa orientação. Que pensava seu pai disso? Achava uma loucura. Sorri, mas não disse nada. Pode ver onde isso me deixava? Perguntou o padre Cal. Sacudia a cabeça, não conseguia compreender bem. Por causa do meu pai, ele explicou, fui sensibilizado pela ideia de que a vida era realização, ter uma coisa importante a fazer e conseguir fazê-la. Mas, ao mesmo tempo, minha mãe estava ali para me dizer que a vida era orientação interna, uma espécie de orientação intuitiva. Compreendi que a vida era uma síntese das duas opiniões.
Eu tentava descobrir como somos guiados internamente para a missão que só nós podemos cumprir, sabendo que era de suprema importância seguir essa missão para nos sentirmos felizes e completos. Concordei com a cabeça. E ele prosseguiu. Você pode ver por que fiquei emocionado com a sexta visão? Assim que ali percebi que meu trabalho era ajudar as pessoas a se esclarecerem para poderem desenvolver esse sentido de propósito. Sabe como Will entrou nesse caminho? Sim, ele partilhou algumas dessas informações comigo. O drama de Will era ser distante como o seu. Também como o seu caso, o pai e a mãe eram interrogadores e tinham uma forte filosofia que queriam que ele adotasse. O pai de Will era um romancista alemão que afirmava que o destino último da raça humana era aperfeiçoar-se. Jamais defendeu nada além dos mais puros princípios humanitários. Mas os nazistas usaram sua ideia básica de perfeição para ajudar a legitimar o criminoso extermínio de raças inferiores. A corrupção do seu tema destruiu o velho e o levou a se mudar para a América do Sul como com a mulher e o Will. Ela era uma peruana criada e educada nos Estados Unidos. Também era escritora, mas essencialmente oriental em suas crenças filosóficas. Afirmava que a vida era alcançar uma revelação interna, uma consciência superior, caracterizada pela paz de espírito e o desprendimento das coisas do mundo. Segundo ela, a vida não era perfeição, era livrar-se da necessidade de aperfeiçoar qualquer coisa, de ir a qualquer parte. Vê onde isso deixou, Will? Balancei a cabeça. Foi deixado, continuou o padre Cal, numa posição difícil. O pai defendia a ideia ocidental de trabalhar pelo progresso e a perfeição. E a mãe abraçava a crença oriental em que a vida era alcançar a paz interior, nada mais. Essas duas pessoas tinham preparado Will para trabalhar na integração das principais diferenças filosóficas entre a cultura oriental e a ocidental. Embora ele não soubesse disso a princípio. Primeiro se tornou um engenheiro dedicado ao progresso e depois um simples guia em busca de paz, levando as pessoas aos locais belos e emocionantes deste país. Mas a busca do manuscrito despertou tudo isso nele. As visões falam diretamente à sua questão principal. Revelam que os dois pensamentos, oriental e ocidental, podem ser integrados numa verdade superior. Mostram que o Ocidente está certo em sustentar que a vida é progresso, evoluir para alguma coisa superior. Mas o Oriente também está certo ao enfatizar que temos de abandonar o controle como é. Podemos progredir usando apenas a lógica. Temos de alcançar uma consciência mais plena, uma ligação mais íntima com Deus, pois só então nossa evolução para alguma coisa melhor poderá ser orientada por uma parte superior de nós mesmos. Quando Will começou a descobrir as visões, toda a sua vida passou a fluir. Conheceu José, o padre que primeiro encontrou o manuscrito e mandou traduzi-lo. Logo depois disso,
conheceu o dono deficiente e ajudou a iniciar a pesquisa lá. E mais ou menos na mesma época, conheceu Júlia, que tinha negócios, mas também guiava pessoas nas florestas virgens. Era com Júlia que Will tinha mais afinidade. Os dois se deram bem de imediato pela semelhança nas questões que perseguiam. Júlia foi criada com um pai que falava de ideias espirituais, mas de uma maneira inconstante e fragmentada. A mãe, por outro lado, era uma professora universitária de retórica, uma debatedora que exigia pensamento claro. Naturalmente, Júlia se descobriu querendo informações sobre espiritualidade, mas insistindo em que fosse inteligível e precisa. Will queria uma síntese entre o Oriente e o Ocidente, que explicasse a espiritualidade humana. E Júlia queria que essa explicação fosse perfeitamente clara. Alguma coisa no manuscrito proporcionou isso aos dois. O café está pronto, Sanches chamou da cozinha. Voltei-me surpreso. Eu não percebera que Sanches se levantara, sem continuar a conversa nem mais um pouco. O padre Cal e eu nos juntamos a ele na refeição de frutas e cereais. Depois disso, o padre Cal me chamou para dar um passeio nas ruínas com ele. Aceitei, desejando muito voltar lá mais uma vez. Olhamos os dois para o padre Sanches e ele delicadamente recusou, explicando que precisava descer a montanha para dar alguns telefonemas. Do lado de fora, o céu estava transparente e cristalino, e o sol brilhava sobre os picos. Caminhamos alegremente. Acha que existe algum meio de entrar em contato com Will? Perguntei. Não, ele respondeu. Ele não me disse quem eram seus amigos. O único meio seria ir de carro até Iquitos, uma cidade perto da fronteira ao norte. E acho que isso poderia ser arriscado no momento. Por que lá? Perguntei. Ele disse que achava que sua busca o levaria a essa cidade. Há muitas ruínas próximas de lá. E o cardeal Sebastian tem uma missão nas proximidades. Acha que Will vai encontrar a última visão? Não sei. Caminhamos em silêncio durante vários minutos e então o padre Carl perguntou: já decidiu que rumo o pessoal vai tomar? Quer dizer? Não, que quer dizer? Padre Chances diz que, a princípio, você falava em voltar imediatamente para os Estados Unidos, mas depois pareceu mais interessado em explorar as visões. Como se sente agora? Em situação precária, eu disse, mas por algum motivo quero continuar. Pelo que sei, um homem foi assassinado a seu lado. Exato. E ainda assim você quer ficar? Não, respondi. Quero dar o fora, salvar minha vida. Mas aqui estou. O que acha que isso significa? Ele perguntou. Analisei a expressão dele. Não sei. Você sabe? Lembra-se em que ponto interrompemos nossa conversa ontem à noite? Lembrei-me com todos os detalhes. Tínhamos descoberto a questão que meus pais deixaram para mim: encontrar uma espiritualidade que nos eleve, que nos dê um senso de aventura e plenitude. E você disse que, se eu olhasse de perto como minha vida evoluiu, essa questão a poria em perspectiva e esclareceria o que ocorre comigo agora.
Ele sorriu com um ar de mistério. Sim, segundo o manuscrito, esclarecerá. Como se dá isso? Cada um de nós tem de observar os pontos importantes em sua vida e reinterpretá-los à luz de nossa questão evolucionária. Balancei a cabeça sem compreender. Tente perceber a sequência de interesses, amigos importantes, coincidência que ocorreram na sua vida. Não estavam conduzindo você a algum lugar? Pensei em minha vida desde a infância, mas não consegui encontrar um padrão. Como você passava o tempo quando garoto? Ele perguntou. Não sei. Fui uma criança típica, acho. Lia muito. Que lia? Histórias policiais na maior parte, de assombrações, esse tipo de coisa. O que aconteceu em sua vida depois disso? Pensei no efeito que meu avô tinha sobre mim, e falei ao Padre Cal do lago e das montanhas. Ele balançou a cabeça como quem entende. E depois que você cresceu, o que aconteceu? Fui-me embora para a faculdade. Meu avô morreu quando eu estava fora. Que estudou na faculdade? Sociologia. Por quê? Conheci um professor de quem gostei. O conhecimento que ele tinha da natureza humana me interessou. Decidi estudar com ele. E aí, o que aconteceu? Me formei e fui trabalhar. Gostava do trabalho? Sim, durante muito tempo. Quando as coisas mudaram, senti que o que fazia não era completo. Trabalhava com adolescentes com distúrbios emocionais e achei que sabia como eles poderiam transcender seus passados e interromper aquela representação tão autodestrutiva. Achei que podia ajudá-los a prosseguirem suas vidas. Acabei percebendo que faltava alguma coisa na minha técnica. E aí? Desisti. E, e aí, uma velha amiga me telefonou e me falou do manuscrito. Quando decidiu vir para o Peru? Que acha que a sua experiência aqui, da sua experiência aqui? Acho que estou louco, respondi. Acho que vou acabar assassinado. Mas que acha de maneira como sua experiência se desenrolou? Não compreendo. Quando o padre Sanches me contou o que aconteceu com você desde que chegou ao Peru, ele disse: eu fiquei espantado com a série de coincidências que o puseram diante das diferentes visões do manuscrito na hora em que precisou delas. Que acha que isso significa? Perguntei. Ele parou de andar e olhou para mim. Significa que você estava pronto. Você é como o resto de nós. Chegou a um ponto em que necessitava do manuscrito para continuar a evolução de sua vida. Pense como os acontecimentos de sua vida se encaixam. Desde o início, você se interessara por temas misteriosos. E esse interesse o levou finalmente a estudar a natureza humana. Por que acha que conheceu aquele professor em particular? Ele cristalizou seus interesses e o levou a examinar o maior mistério de todos, a situação do homem neste planeta, a questão do que é a vida. Então, de alguma forma, você compreendeu que o sentido da vida está ligado ao problema de transcender o nosso condicionamento passado e levar nossas vidas à frente. Por isso é que você trabalhava com esses garotos. Mas como você pode compreender agora, isso exigia as visões para esclarecer o que faltava à sua técnica com esses jovens, para que as crianças com distúrbios emocionais evoluam. Tem de fazer o que todos nós temos de fazer,
nos ligar em energia suficiente para devassar o intenso drama de controle delas, aquilo que você chamou de representação, e seguir adiante no que revela ser um processo espiritual, um processo que você vem tentando entender a vida toda. Veja a perspectiva mais ampla nesse acontecimento. Veja a perspectiva mais ampla nesses acontecimentos. Todos os interesses que o levaram para frente em seu passado. Todos esses estágios do crescimento estavam apenas preparando você para estar aqui agora, explorando as visões. Você tem trabalhado em sua busca evolucionária de uma espiritualidade elevadora durante toda a sua vida. E a energia que adquiriu do local natural onde cresceu, uma energia que seu avô tentava lhe mostrar, lhe deu, afinal, coragem de vir para o Peru. Você está aqui porque é onde tem de estar para continuar a evolução. Toda a sua vida tem sido uma longa estrada conduzindo diretamente a esse momento. Sorriu. Eu queria fazer, né, esse comentário, que na verdade todos já falaram, mas aqui, mais uma vez, colocando atenção, né, na nossa vida, onde a gente está, as pessoas que nos cercam, qual o impacto, né, que elas nos dão interiormente. Então, sempre as pessoas podem nos dar uma luz, né, um direcionamento, como muitas vezes, né, acontece com a gente mesmo, nem tudo que aquela pessoa a gente compreende, então faz com que a gente questione. E quando você começa a se questionar e começa a fazer as perguntas e buscar as respostas internas, é quando realmente a gente vai se assenhorando da gente mesmo. E aí a gente vai dando os passos. E eu acredito que as visões vão trazendo essas respostas, que não existe uma resposta pronta, que para cada um é uma resposta. Tem um todo, porque o comportamento do ser humano, tudo que nos cerca, ele tem um sentido, ele tem uma razão, mas como caminhar, né, por esse processo é de cada um, né? Então, aqui eu acredito muito que, mais do que tudo, quando a gente tem essas respostas, vai fazendo essas perguntas, a gente vai tendo a resposta e vai automaticamente ampliando a visão e fazendo com que a gente fique mais convicto. A gente vai conseguindo controlar a nós mesmos, né? E aí, como está falando aqui, ele foi, com certeza, através de toda essa viagem, essa descoberta, essa experiência, talvez ele ainda nem tenha consciência de como tudo isso está ordenando muito conhecimento interno e que ele então vai ampliar a visão dele, do mundo, de como se colocar. E eu acho que é isso mesmo que cada um de nós vem fazer, né? Porque a gente sabe que não existe acaso e que tudo é colocado, né? É isso. Alguém quer falar? Posso continuar? Por mim, eu acho que você pode continuar. Se alguém quiser falar alguma coisa. Quando você integrar plenamente uma visão de sua vida, terá realizado o que o manuscrito chama de uma clara consciência de seu caminho espiritual. Segundo o manuscrito, todos nós temos de passar o tempo que for necessário nos submetendo a esse processo de esclarecimento de nosso passado. A maioria de nós tem um drama de controle que precisa superar, mas assim que o fazemos, podemos compreender o significado superior do motivo de termos nascido,
de nossos pais específicos e para o que todas as voltas e viradas de nossas vidas nos preparavam para fazer. Todos perseguidos sem ter plena consciência disso. Todos temos um propósito espiritual, uma missão, que temos perseguido sem ter plena consciência disso. É assim que os introduzimos completamente em nossa consciência, nossas vidas podem decolar. No seu caso, você descobriu esse propósito. Agora tem de progredir, deixando que coincidências o conduzam a uma ideia cada vez mais clara de como seguir essa missão a partir de agora. O que mais tem de fazer aqui? Desde que está no Peru, você tem usado a energia de Will e do Padre Sanches. Mas agora é hora de aprender a evoluir por si próprio, conscientemente. Ia me dizer mais alguma coisa, mas ambos nos distraímos ao ver o caminhão de Sanches desabalado atrás de nós. Que é que há? Perguntou o padre Cal. Preciso voltar à missão tão logo consiga arrumar minhas coisas, disse Sanches. As tropas do governo estão lá, e o cardeal Sebastião. Nós dois saltamos dentro do caminhão e Sanches retornou à casa do padre Cal, dizendo-nos no caminho que as tropas estavam em sua missão para confiscar todas as cópias do manuscrito e possivelmente fechar nossas portas. Chegamos à casa do padre Cal e entramos de peras. Padre Sanches começou logo a arrumar seus pertences. Fiquei ali, pensando no que dizer. Pensando no que fazer. Enquanto eu observava, o padre Cal se aproximou do outro padre e disse: Acho que eu devia ir com você. Sanches se virou. Tem certeza? Sim, acho que devo. Para quê? Não sei ainda. Sanches fitou-o por um momento, depois voltou a embalar suas coisas. Se acha que isso é melhor, eu me encostava no alisar da porta. Que devo fazer? Perguntei. Os dois olharam para mim. Você é que decide, disse o padre Cal. Apenas fiquei olhando. Você tem de tomar a decisão, exclamou Sanches. Eu não consegui acreditar que eles estivessem tão desligados em relação à minha opção. Ir com eles significava a captura certa pelas tropas peruanas. Contudo, como iria eu ficar ali sozinho? Olhem, eu disse, não sei o que fazer. Vocês têm de me ajudar. Alguém lá pode me esconder? Os dois homens se entreolharam. Acho que não, disse o padre Sanches. Olhei para eles, o nó de ansiedade crescendo no estômago. Padre Calme sorriu e disse: Mantenha o equilíbrio. Lembre-se de quem você é. Sanches foi até uma mochila e tirou um folheto. Aqui está a cópia da sexta visão, disse. Talvez lhe ajude a decidir o que fazer. Quando peguei a cópia, Sanches olhou para o padre Cal e perguntou: Quanto tempo você precisa antes de irmos embora? Tenho de entrar em contato com algumas pessoas, disse o padre Cal. Provavelmente 1 hora. Sanches me olhou. Leia e pense durante algum tempo, depois conversaremos. Os dois homens retomaram seus preparativos e eu fui lá para fora e me sentei numa pedra grande e abri o manuscrito. Ele repetia as palavras exatas do padre Sanches e do padre Cal. Esclarecer o passado era um processo preciso de tomarmos consciência de nossas maneiras individuais de controle, aprendidas na infância. É assim que pudéssemos transcender esse hábito, dizia, descobriríamos nossos eus superiores, nossas identidades evolucionárias.
Li todo o texto em menos de 30 minutos e, quando terminei, compreendi, afinal, a visão básica para podermos entrar no estado mental especial que tanta gente estava vislumbrando. A experiência de nós mesmos avançando na vida orientados por coincidências misteriosas. Tínhamos de acordar para quem de fato éramos. Nesse momento, o padre Cal contornou a casa, me localizou e veio até onde eu sentava. Terminou? Perguntou. Sua atitude era simpática e amistosa, como sempre. Sim. Se incomoda se eu me sentar com você um instante? Gostaria de fazer isso. Ele tomou posição à minha direita e, após um período de silêncio, perguntou: Você compreende que está em seu caminho de descoberta aqui? Eu acho, mas e daí? Agora você precisa mesmo acreditar nisso. Como se sinto tanto medo? Você precisa entender o que está em risco. A verdade que busca é tão importante quanto a evolução do próprio universo, pois permite que a evolução prossiga. Não percebe? O que o padre Sanches me falou de sua visão da evolução no topo da montanha. Você viu como a matéria evoluiu da simples vibração de hidrogênio até a humanidade. Você se perguntou como os seres humanos desenvolveram essa evolução. Não encontrou a resposta. Os seres humanos nascem em suas situações históricas e descobrem alguma coisa para acreditar. Eles formam uma união com outro ser humano que também descobriu um propósito. Os filhos nascidos dessa união reconciliam então essas duas posições, buscando uma síntese mais elevada, orientada pelas coincidências. Tenho certeza de que você aprendeu na quinta visão que todas as vezes que nos enchemos de energia e ocorre uma coincidência que nos faz progredir em nossas vidas, estabelecemos esse nível de energia em nós mesmos. E assim existimos uma vibração mais elevada. Nossos filhos pegam o nosso nível de vibração e os elevam ainda mais alto. Essa é a maneira como nós, como humanos, continuamos a evolução. A diferença hoje com essa geração é que estamos prontos para fazer essa consciente, isso conscientemente e acelerar o processo. Não importa o medo que você tenha, agora não lhe resta opção. Assim que aprende o que é a vida, não há como apagar esse conhecimento. Se tentar fazer alguma outra coisa com sua vida, vai sempre sentir que lhe falta alguma coisa. Mas o que faço agora? Não sei, só você sabe. Mas sugiro que primeiro tente observar alguma energia. Padre Sanches dobrou a quina da casa e juntou-se a nós, evitando cuidadosamente encontrar nossos olhos ou fazer ruído, como se não desejasse nos interromper. Tentei me concentrar e localizar os picos das montanhas que circundavam a casa. Inspirei profundamente e compreendi que tinha estado totalmente absorvido em mim mesmo desde que sentara ali fora, como se tivesse tido uma visão de túnel. Isolara-me da beleza e majestosidade das montanhas. Enquanto olhava os arredores, tentando apreciar conscientemente o que via, comecei a sentir aquela sensação agora conhecida de proximidade. De repente, tudo parecia apresentar mais presença e brilhar ligeiramente. Comecei a ficar mais leve, meu corpo mais flutuante. Olhei para o padre Sanches e depois para o padre Cal. Eles me olhavam intensamente e eu diria que via o meu campo de energia. Como pareço? Parece estar se sentindo melhor, disse Sanches. Fique aqui e intensifique sua energia o máximo possível. Ainda temos uns 20 minutos de arrumação das coisas. Sorriu de um modo estranho. Depois disso, continuou. Você estará pronto para começar.
É, a vida sempre é um exercício, né? Eu acredito que a gente, um pouco por não saber, um pouco por não termos alguma, né, uma disciplina rígida, muitas vezes conosco mesmo, no nosso dia a dia, a gente acaba não praticando. E esses lugares assim, né, que são trabalhados, que têm uma energia que sai um pouco, é igual quando a gente faz um retiro, é igual quando a gente vai num lugar e fica com a gente mesmo. Então você cria essa conexão, né, com o seu maior, com aquilo que realmente você é. E o que eles falaram, né, dos pais e dos filhos, e que é uma corrente mesmo, eu acredito muito nisso, né? Em alguns momentos que eu fico comigo mesmo, eu penso muito na minha árvore, né? E eu procuro sempre colocar um propósito nela, de luz, de que o mundo não é só o que a gente vê, mas o que a gente sente. E a gente, uma grande parte, talvez não consiga colocar tudo em prática, mas é um exercício, né? Eu acho que, na verdade, o livro, ou esse capítulo que a gente leu até agora, é isso, ele é como se nós tivéssemos no invólucro, né, a casca da cebola, e aos poucos ele vai tirando, mostrando, né, como que a gente pode chegar nesse conhecimento. Alguém quer se manifestar antes de eu falar? Eu creio que durante a trajetória da chegada do John lá no Peru, ele precisou entender, né, que tudo era composto de vibração, de energia, que o um não era igual ao todo, né, que tudo vibrava como uma única onda, né? E agora ele deve começar a entender que cada um de nós, e aí no caso ele, está aonde deveria estar. E estamos aonde deveríamos estar porque nós nos colocamos lá. Pelas ações dos nossos pais, também, mas com o que a gente fez com elas, o que a gente aprendeu com as ações deles, o que a gente assimilou, né? E não foram só os pais, né? O meio onde a gente viveu, os lugares onde a gente trabalhou, as decisões que a gente tomou, nos trouxeram até aqui, né? Então, agora ele começa a entender que ele não está ali gratuitamente e que o único que pode realmente tirar ele daquela situação, seja lá de que forma for, é ele próprio, né? A resposta está dentro dele. Essa é a minha impressão. Eu tenho uma proposta a fazer a vocês para esse período agora de final de ano, mas eu gostaria de ouvir mais alguém concluindo essa parte que a Inês leu antes de eu falar a respeito do nosso próximo passo. Então, por favor, se alguém puder e quiser. Como estamos tímidos hoje. O assunto é muito profundo, né? Não é assim. Você não vai sugerir para a gente pensar no nosso drama de controle, né? É Isso, pesado. isso faz parte. O Renato, ele É. vai propor, depois ele vai ser o primeiro a começar a falar, tá? Eu só Uma gostaria de coisa, fazer. gente, você vai ser o primeiro. Oi, Márcia. Eu acho que assim, no meu entendimento, esse capítulo ele fala, o título é Esclarecendo o Passado.
Assim sendo, eu acho que eu peguei uma fala aqui na página 161 que eu acho que leva a isso mesmo. Ele fala assim: por isso nasceu ali, ou seja, nós nascemos nossos pais. Por quê? Para adotar uma perspectiva mais alta sobre o que eles defendiam. E assim, e no decorrer da leitura até o final, eu vi muito isso, né? Quer dizer, na verdade, os nossos pais nos deu a origem e nós temos algo, uma perspectiva superior a eles. Então, aprender com eles e ter uma nova visão, uma nova perspectiva, é isso que ele fala, né? Então, é assim que nós evoluímos. E assim os nossos filhos também vão fazer isso, a mesma coisa. Isso é uma evolução da vida. E aí eu me pergunto, então, cada vez, se é dessa maneira, então o ser humano, a cada geração, ele é melhor? É essa pergunta que eu faço, porque da maneira como ele coloca, existe uma perspectiva mais alta, né? Então a gente nasce dos nossos pais com essa perspectiva, para nós evoluirmos. Então, nesse sentido, o ser humano, ele cada vez é melhor, é mais evoluído, é isso? Aí fica a pergunta, né? Porque é esse o meu entendimento. Eu não sei se vocês estão de acordo. No- Mas os graus de evolução são muitos, né? É, Sim, sim. então, e eu depende do pensando trabalho. na colocação, mas eu aí perguntaria para você, e aquela máxima de que os pais constroem e os filhos destroem? E aquela máxima, né, do pai que construiu um império e aí os herdeiros foram lá e dilapidaram o império, Então, né? Aí entra talvez no que a Cláudia falou, né? Precisa ver qual é o nível de evolução que nós estamos olhando, né? é. Talvez dilapidar um patrimônio não seja uma involução, né? Talvez seja necessário para se ensinar alguma coisa naquele meio, naquela árvore, enfim, né? É Uhum. difícil, mas é É uma É decorrência de difícil. outro. possibilidade, né? É uma Uhum. possibilidade. Então, a proposta que eu iria fazer para vocês é justamente dentro disso assim. Eu acho que agora nós devemos dar uma pausa aí para as festas de final de ano, né? Nós teríamos a opção, e aí vamos votar aqui entre nós e tomar a decisão, de ou voltarmos no dia 6 de janeiro ou só no dia 13 de janeiro. O que que vocês acham melhor? Voltamos no dia 6 ou no dia 13? Aí eu voltaria no dia 13, É, eu sinceramente. também acho, amor. 13. Eu também concordo com o dia 13. Dia 13, tudo bem? Então, quer dizer, nós vamos ter praticamente aí um mês, né? E aí a minha proposta é que a gente faça uma lição de casa em dois sentidos. Uma delas, eu me proponho a colocar no grupo um resumo de cada uma das visões até a sexta visão, que é onde eles estão agora, né? Para que a gente possa estudar e falar um pouco delas. Então, não vamos nem marcar a leitura para o dia 13, né? No Uhum. dia 13, a gente volta percorrendo essas seis visões, né? E finalizando falando sobre drama de controle e o entendimento que a gente teve sobre esse último capítulo que a gente acabou de ler. Eu acho que vai dar bastante pano para manga. Vai, com certeza. É muito profundo, nós já é 15 para as 10. Se a gente for se aprofundar nisso, nós vamos até meia-noite e é pouco. É bastante. É verdade. Vocês topam? Vamos fazer isso, então? Uhum. Sim. Sim. Sim, podemos. Maravilha. Agora, podemos eleger alguém para fazer a meditação de retorno, tá? Ai, Inês, que é ótima, Não é? Essa a gente pode escolher. maravilhosa. Concordo, a Inês é ótima. Ah, Tudo Ai, bem?
Eu aceito essa É, missão. Então tá. Então, Vou pôr aqui na minha agenda. a Inês já fica escalada para fazer a meditação de retorno. Eu me comprometo em passar para vocês um resuminho das 6 visões, né? E a proposta é que a gente estude um pouco sobre, quer dizer, estudar. Vocês podem falar aquilo que o coração manda, né? Sobre o aham, tema de controle e o entendimento desse capítulo final. Final não, é que nós terminamos o ano de é. 2024, tá bom? Vocês chegaram a ver, acho que alguém comentou, não lembro se foi a Sônia, numa dos primeiros encontros, que tem o guia de leitura da profecia. É um outro livro, e Uhum. esse guia eu acabei comprando quando eu fui procurar esse e tal, e tem muitos exercícios lá, Uhum. vários e vários exercícios de capítulo em capítulo. Então, é bem interessante também para fazer essa reflexão, acho que vai ajudar. Uhum. E você acha que dá para compartilhar um resumo, alguma coisa, ou algum exercício desse que você possa propor? Provavelmente, eu vou dar uma olhada mais específica nesses primeiros capítulos, né? Mas ele faz várias sugestões lá, é tipo um livro meio, sei lá, interativo, vamos dizer assim, que ele passa o resuminho dos capítulos e já dá alguma atividade para você fazer sozinho ou em grupo. É bem interessante. E, de repente, né, depois do nosso retorno, Sim, ao invés de fazermos uma meditação, a gente pode se propor a fazer algum desses exercícios propostos por ele. pode ser. Eu vou dar Vamos uma fazer as olhada duas mais. coisas, uma no começo, outra no fim, enfim. Mas você havia pedido 5 minutos para poder fechar Sim, a para a tua gente meditação. retornar para casinha. Ficamos Então, lá em cima. então, a palavra é tua. Tá certo. Bom, então vamos novamente fechar os nossos olhos, respirar, relaxar, tentar ver todos esses ensinamentos e vamos voltar novamente naquele ponto onde nós paramos, no portal, aquela luz, aquela energia que nos conectou, a energia divina, e lentamente a gente vai andando para trás de frente para a luz, retornando, sempre mantendo essa energia com a gente. E vamos novamente adentrar aquela bola por onde a gente subiu até o sétimo plano. E vamos novamente descendo, camada por camada, visualizando as luzes que vão ficando para trás. E a gente vai descendo, retornando. Visualizamos lá de cima o universo, o planeta Terra e vamos voltando ao nosso plano de existência. Então, aquela energia que saiu pelo topo da, da cabeça vai retornando ao nosso corpo, juntamente com a energia divina, a qual a gente se conectou lá em cima, nos purificando, iluminando. Vamos chegando de volta ao nosso ser, a energia vai percorrendo o nosso corpo, vamos sentindo a energia dos nossos pés no chão, na nossa terra, no nosso plano, né? Conectando essa energia, vamos nos desligando lentamente, respirando, sentindo o nosso corpo, nossa mente iluminado, energizado e prontos para mais uma semana de novos desafios, agradecimento por todos esses conhecimentos. Então, com esse sentimento de gratidão, podemos abrir os olhos e retornar ao nosso. Olha, os meus filhos estão todos aqui querendo participar da reunião, a outra aqui subindo no colo já, porque querem tudo participar. É isso, gente. Obrigada. Ah, obrigada. Até a próxima.
Boas festas para todos, né? Um bom Natal, um bom ano, já que a gente não vai mais se encontrar. Muito amor, muita paz, muita alegria a todos. Eliette, se você sentir saudades da gente, de Hum, quarta-feira a gente continua se reunindo na egrégora, tá? A egrégora não para. Dia 25. como, como que eu acesso, Renato? Você nunca assistiu uma egrégora nossa? Não. Nossa, você não sabe o que está perdendo. Aí, ó, tá vendo? Pode me incluir nesse grupo aí, que eu não sei como é Eu, que acessa. eu vou te mandar o convite do grupo, vou te mandar, Tá bom. inclusive, nessa quarta-feira, é um dia especial. A Cláudia vai fazer a vibração. Porque na egrégora a gente faz a leitura de uma lista de nomes de pessoas que vão sendo enviados para nós durante a semana, de pessoas que estão com alguma diversidade física, mental, espiritual, enfim. Chega a dar 200 nomes a lista, né? Olha. Então, não é uma meditação como essa que a gente faz aqui, é uma vibração de amor e de cura para essas pessoas. Hum, Aí vai ser legal. o que vai fazer. E o marido dela, que é um psicanalista e professor de filosofia, ele vai falar para nós sobre a simbologia de uma árvore de Natal, pela visão esotérica dessa simbologia. Vai ser Que uma noite bacana. porreta. Eu te passo depois as informações, se você estiver tranquila, é pelo Qual Zoom os horários? O horário que vocês entram? às 8 da noite também. Eu prometi de visitar minhas amigas no que eu saí do meu trabalho, já prometido de visitá-las lá no hospital na quarta. Não sei se eu vou ainda ou não, mas se eu tiver por aqui, eu entro, sim, que vai ser interessante. O link é sempre o mesmo. Se você não Tá. conseguir dessa vez, na outra quarta você entra, porque como essa é uma vibração que a gente faz para as pessoas que necessitam, isso a gente não para. Isso vai Uhum, direto, tá. tá? Então é isso. Gente, prazer enorme estar falando com vocês. Odete, o professor Fernando vai fazer uma outra egrégora conosco em fevereiro. Ele te falou já? Falou? Mas ele vai fazer, já está combinado com ele já, tá? Eu vi da terça-feira amanhã, né, que o senhor mandou que ele vai falar Sim. sobre sonho. Isso daí só foi uma divulgação que eu fiz para ele, né? Porque Uhum, é uma live, né? Um evento gratuito, né? uhum. Então ele me passou e eu compartilhei lá no nosso grupo. Certo, certo. Para nossa egrégora, ele vai fazer um bate-papo conosco dia 5 de fevereiro. Depois eu atualizo, Tá. Uhum. tá bom? Tá ok, tá ok. Tá Tchau, certo. Beijo a Cris. Rapidinho, todos. rapidinho. Noite. Odete, amanhã de manhã você vai estar lá? Eu queria perguntar se você vai, porque se você vai, eu quero ir. Então tá, vou estar lá, vou estar lá. Amanhã Tá a bom, gente se fala então. rapidinho. Tá ok, tá. Tá Tá, bom. Beijo, tá. gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo.